Já lemos na quinta-feira passada a súplica de Judá. José, que estava agora como governador no Egito, ele teve que armar um plano para trazer os seus irmãos de volta a si, para testá-los, para prová-los, para ver o que estava no coração deles. E daí ele ficou com Simeão como refém e deixou os demais voltarem, mas exigiu a vinda de Benjamim, que era o filho mais novo de Jacó. A fome apertou, tiveram que todos ir ao Egito para comprar mantimento com Benjamim. E José novamente armou um estratagema para que Benjamim se fizesse culpado e José pudesse reter Benjamim. José estava colocando seus irmãos à prova para verem como os irmãos dele reagiriam com Benjamim, que era uma situação parecida com o que tinha acontecido com ele mesmo, José, muitos anos antes. Irmãos, e desta feita, com todo o trabalho do Senhor nesta família, os corações se quebrantaram e agora a reação foi diferente. Então fala para o mundo lá do Deus quer mudar o teu coração. Irmãos, tem gente que, enquanto ninguém mexe com ele, ele está comportadinho. Mas a hora que te cutucam, você tem uma reação horrível. Então, esse é você de verdade. O outro é você querendo assim, ser civilizado. Mas a tua verdadeira natureza está oculta e ela aparece nas tuas reações. Irmãos, de Deus quer trabalhar em nós até que as nossas reações sejam abençoadas. 1 Pedro 2... o qual quando padecia não ameaçava, mas entregava tudo àquele que julga justamente. Esse texto fala de Jesus. Jesus sendo ferido, ele ainda liberava perdão, ele ainda liberava graça. Diga glória a Jesus. Ainda na cruz do Calvário, naquele estado horrível, ele ainda teve condições de estender o braço de salvação para o ladrão que estava ao seu lado. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, aqui Judá espremido pelas circunstâncias, Judá, um dos irmãos de José que mais tinha se desviado, tinha casado com estranhos, os filhos dele completamente pervertidos, os dois já tinham morrido, tinham sido matados pelo Senhor porque eram maus, só tinha sobrado uma história horrorosa. Diga glória a Deus. Irmãos, e quantas histórias horrorosas existem nesse mundo? Às vezes nós ficamos em nossa redoma e nós não sabemos o que passa, não sabemos a realidade que nos cerca. Existem histórias horríveis por aí. Mas, irmãos, a história da família de Judá, tão horrível, Deus trabalhou nele até fazer com que Judá se tornasse nobre. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, Deus quer que você seja nobre. O profeta Isaías disse: o nobre projeta coisas nobres e pela sua nobreza está em pé. O que é se tornar nobre? É não revidar. Romanos 12, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. O que é ser nobre? É não pensar em si mesmo, não ser egoísta, mas ser magnânimo, ser generoso, ter coração grande, pensar também nos outros. Filipenses 2:3, cada um não busque propriamente o que é seu, mas cada qual também o que é dos outros. Diga glória a Jesus. Nobre, o que visa o bem dos outros, o que visa o crescimento dos outros, querer que os outros cresçam. Coração nobilíssimo de Jonatas, que era o herdeiro natural do trono de Israel, mas sabia que Deus já tinha ungido Davi para isso, e Jonatas reconheceu e era amigo de Davi e concordava que Davi ascendesse ao trono de Israel. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, Deus quer nos dar um coração nobre. Fala isso para o mundo do lado. Deus quer te dar um coração nobre, não um coração pequeno, um coração mesquinho. Te faz alguma coisa, tudo bem, eu te perdoo, mas não quero nunca mais te ver na frente. Faz misericórdia. Um coração nobre. Se alguém te ferir numa face, oferece também a outra, diz lá Mateus capítulo 5.
Então, irmãos, esse é o final do capítulo 44, quando daí Judá se oferece a si mesmo para ficar em lugar de Benjamim. Irmãos, é este o ponto que Deus quer que nós cheguemos. Irmãos, a verdade do Evangelho é a verdade da substituição. 1 Coríntios 9, cremos nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, de sorte que quem vive não vive mais para si, mas vive para aquele que morreu e ressuscitou. Irmãos, Jesus morreu por nós. João 15, 14, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. É neste ponto que Deus quer que nós cheguemos, é ponto de nos sacrificarmos por alguém, de darmos a nossa vida por alguém. Diga glória a Jesus. Gálatas 6,2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Irmãos, olha o que Moisés fez, Êxodo 32, perdoa o pecado deste povo, ou risca o meu nome do livro da vida. Romanos 10, Paulo dizendo assim, o meu desejo por Israel, a minha oração a Deus, pela sua salvação, porque eu desejaria ser separado de Cristo para que eles fossem incluídos. Esse também era o desejo do apóstolo Paulo. Deus procura pessoas assim. Fala isso para um lado, Deus procura pessoas assim. Diga glória a Jesus. Irmãos, é um ponto de muito compromisso com Deus, muito envolvimento. E outro, é um ponto de muito desejo pelo outro, pela salvação do outro, de desejo sincero que o outro seja salvo. Irmãos, a hora que uma mãe ou um pai chegar neste nível com Deus, salva os meus filhos ou risca o meu nome do livro da vida, a hora que você chegar nesse ponto, daí Deus opera. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. A hora que você chegar nesse nível, as tuas orações estão muito fraquinhas, meu filho. Diga glória a Jesus. Tem que crescer. Fala para nós assim, tem que crescer. A Bíblia tem coisas maravilhosas, mas você não procura, você não investiga. João 5,39, examinai as Escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Diga glória a Deus. Irmãos, e Deus apertou Judá até que ele chegou neste ponto. Eu fico no lugar de Benjamim. Foi achada a culpa, Deus achou culpa em nós, mas se o menor ficar, meu pai morre, então eu fico no lugar dele. Diga glória a Deus. Fala para o outro lado, Deus quer pessoas comprometidas. Comprometidas. Irmãos, existem os comprometidos com Jesus e existem os simpatizantes do Evangelho. Gente que vem na igreja evangélica acha tudo lindo, mas não se compromete. Deus não quer pessoas assim. Deus não gosta de pessoas assim. Diga glória a Jesus. Tem que se comprometer. Foi nesse ponto, irmãos, que Deus exigiu. Irmãos, as circunstâncias apertaram. Fala para um lado, Deus vai te apertar. Deus vai te apertar. Se você sabe que Deus quer que você faça alguma coisa e você está enrolando, meu filho, você não sabe o que você está procurando para a tua vida. Fala assim, viu? Sabe, irmãos, eu já ouvi tanta essa história de crentes. Pois é, eu sei que Deus tem um chamado na minha vida. Faz 10 anos que a gente está ouvindo isso e até agora nada. Você está querendo o quê, meu filho? Você está querendo um câncer, de certo, né? Fazer misericórdia. Você está querendo um acidente de carro assim que quebra as duas pernas, os dois braços e o pescoço, de certo? Fazer misericórdia. Porque sabe que Deus tem alguma coisa e vai enrolando, vai enrolando. Irmãos, está aí. Judá, Deus queria usá-lo, apertou até ele chegar no ponto de ser usado. Irmãos, e o ponto de ser usado é esse. É o ponto de oferecer-se a si mesmo. Irmãos, tem gente que olha para essa coisa de ministério
e acha assim isso tudo muito bonito, e acha que ministério na igreja pode ser assim um meio de chamar a atenção, um meio de aparecer, um meio de ser visto, um meio de ser reconhecido. Irmãos, é uma necessidade psicológica do ser humano de ser reconhecido. E tem gente que acha que a igreja é o lugar disso. Fala assim, misericórdia. Irmãos, um dos primeiros passos do ministério é primeiro ser rejeitado, primeiro ser desprezado, depois. O ministério é sempre assim. Primeiro a pessoa é desprezada, depois, sabe-se lá quantos anos depois, que daí a pessoa é reconhecida. Diga glória a Deus. Então, meu amado, é este o ponto que Deus quer te conduzir. Deus quer te levar. Diga glória a Jesus. Você tem orado pela salvação da tua família e eles ainda não se converteram? Irmãos, muitas vezes passam-se alguns anos para nós descobrirmos que muitos de nossa família não se converteram e o problema era nosso. Às vezes o problema é você. Fala isso para um lado, às vezes o problema é você. E daí Deus tem que espremer misericórdia. Diga glória a Jesus, misericórdia. Vamos estar aqui. Deus fez com que Judá chegasse ao ponto que Deus queria. Capítulo 45. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. Irmãos, quando de nosso coração sai uma súplica que convence Deus, daí ele não pode mais se conter. Diga glória a Jesus. Porque enquanto não chega nesse ponto, Deus se contém sim. Irmãos, todos nós temos um alvo em nossa vida, um alvo para ser alcançado aqui. Uma bênção especial, algo grande, algo particular de cada um. E tem gente que morre sem alcançar isso. O exemplo bíblico é o povo de Israel, que morreu, por exemplo, Josué morreu e com muita coisa por conquistar. E a Bíblia deixa assim uma nuvenzinha em cima de Josué, como se tivesse sido um pouco de negligência dele também, de não ter conquistado tudo o que era necessário ser conquistado. Diga glória a Jesus. Então tem gente que morre sem conquistar isso, por quê? Porque não luta direito, porque não lutou da forma certa, porque não se derramou perante o Senhor o suficiente. 2 Timóteo 2, e quem luta não é coroado se não lutar com bravura. Diga glória a Jesus. Tem que se derramar, tem que se derramar. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer és formoso. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. José não mais podia se conter. Irmãos, está escrito em Mateus capítulo 6, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que acham que por muito falarem serão ouvidos. Irmãos, nós precisamos aprender a orar. Lucas 11:1, chegando os discípulos ao Senhor, disseram: Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou os seus discípulos. Fala para o mundo lado, você precisa aprender a orar. Irmãos, essa história, não usar de vãs repetições, isso não significa que a oração com Deus tem que ser curta. Diga glória a Jesus. Porque Jesus exortou os discípulos que não tinham podido nem velar com ele 1 hora sequer. Então, Jesus tinha passado 1 hora em oração. Outro texto diz que Jesus passou a noite inteira em oração. Mas com certeza não era uma oração repetida. E se era repetida, era com cada vez maior intensidade. Como diz Lucas 22, Jesus no Getsêmani. Irmãos, a oração é um diálogo inteligente com Deus. Irmãos, é porque na nossa cabeça é muito esquisito. A gente acha assim: Deus sabe o que eu preciso antes mesmo de eu pedir, então é só eu falar que está tudo resolvido. Irmãos, não é assim.
Na oração nós precisamos abrir o nosso coração, e existem coisas que Deus não nos dá enquanto nós não o convencermos. Diga glória a Jesus. Está aqui, irmãos, a história de Judá, que é o exemplo melhor disso. Não alcançou, irmãos, tem coisas que Deus exige que nós verbalizemos. Tem coisa que Deus exige que nós falemos com as nossas palavras, expondo as nossas razões diante de Deus. Diga glória a Jesus, dizendo o porquê, dizendo aonde nós queremos chegar com isso, dizendo qual é a nossa verdadeira intenção. Diga glória a Deus. Então, irmãos, é neste ponto que Deus quer nos conduzir. O texto diz que José não podia se conter. José aqui está representando Deus nesta história. Deus e os seus irmãos representam aqueles que clamam diante do Senhor. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, você precisa clamar. Clamar. Mas, irmãos, a oração não pode ser num conjunto de chavões repetitivos e monótonos. Você tem que falar, você tem que expor, você tem que dizer a Deus o que você está sentindo. Diga glória a Jesus. Não é assim, chega diante de Deus, ai Senhor, hoje eu estou mal. Está mal por quê? Eu estou com raiva. Por quê? E você tem que dizer o porquê que está com raiva. Senhor, tal pessoa faz assim, e isso me deixa com raiva. Eu não sei o porquê desta raiva, Senhor. Eu não queria ser assim, mas eu acabo sendo assim. Então, meu Deus, revela o porquê que meu coração me faz agir assim, e muda o meu coração. Diga glória a Jesus, e me faz ser mais paciente, me faz ser mais benigno, mais longânimo. Irmãos, tem que expor diante de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, muitas vezes nas Escrituras, Deus exigindo que a pessoa falasse. Enquanto a pessoa não falasse, Deus não continuava. Irmãos, Deus chamou Samuel. Enquanto Samuel não deu uma resposta de acordo com o chamado, Deus não falou mais nada, só ficou repetindo a mesma coisa. Fala para o mundo, Deus exige uma resposta. Diga glória a Jesus. Irmãos, 1 Reis 18, fazia 3 anos e meio que não chovia em Israel, uma seca miserável, o povo morrendo de fome. Foi lá Elias orar em cima do monte. Orou uma vez, mandou o moço lá, nada. Orou 2 vezes, nada. Meu amado, o que você acha que Elias estava fazendo? Irmãos, Elias estava colocando tudo diante do Senhor, estava confessando o pecado dos antepassados, o pecado dos pais, o pecado do povo, o pecado da nação. Elias estava lembrando a oração de Salomão na consagração do templo. Elias estava lembrando as bênçãos e as maldições de Deuteronômio. Elias estava fazendo tudo, colocando tudo diante do Senhor. Senhor, está escrito na tua palavra, estou eu aqui como Israel, estou representando o povo, estou diante do Senhor, clamando, intercedendo. Irmãos, foram 7 vezes essa oração, foi uma batalha, até que começou a aparecer a resposta. Diga glória a Jesus. Com certeza Elias ficou assim, manda chuva, manda chuva, manda chuva, manda chuva, que podia orar milhões de vezes, que isso é só uma repetição. Orou uma vez, não deu certo, vai ter que orar de outro jeito, vai ter que orar vai ter que usar um outro argumento, vai ter que falar de uma outra forma. Diga glória a Jesus. Fala para ela, você precisa aprender isso. Algumas pessoas aqui já me ouviram falar sobre isso. Estão me ouvindo falar de novo. Às vezes até faz uma carinha assim, já ouvi isso. Mas e você mudou por acaso? Você já me ouviu falar isso? E você fez isso? Pergunta para nós assim, você fez isso? Ou você continua orando do mesmo jeito? Irmãos, por isso que muitas orações não são ouvidas. Irmãos, porque, irmãos, os crentes que deveriam ser mestres na oração, não são. Os crentes querem fazer coisas assim que são banais, que são coisas que qualquer pessoa poderia fazer. Agora, o que é a especialidade do crente? A minha casa será chamada casa de oração. Que deveria ser a especialidade, não é. Por isso, irmãos, que muitas vezes a nossa vida se
enrola. Diga glória a Jesus. Irmão, gente que quer dons espirituais, gente que quer ser batizado no Espírito Santo e não é. Tem coisa que você não derramou, e não adianta você dizer, já fiz campanha, já fiz. Meu amado, o fato de você não ter se batizado ou não ter dons, é prova, contra fatos no argumento, meu filho. Diga glória a Jesus. Em Atos 3 diz lá, Pedro e João levantaram o coxo. Os príncipes lá ficaram indignados, prenderam os apóstolos, mas eles disseram assim, é um fato notório que eles fizeram um sinal, e isso nós não podemos negar. Quer dizer, se tem um fato, não tem como negar isso. Você pede, não recebe os dons, e a Bíblia diz que Deus dá a todos liberalmente. Se não deu para você, é porque tem alguma coisa pegando, meu filho. Fala para o lado assim, tem alguma coisa pegando. Diga glória a Jesus. É que tem alguma ruindade que você não confessa, é que tem alguma atitude tua que você usa de umas malandragens, que você usa de umas lábias, que você usa de umas artimanhas, e você se recusa para com isso. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, oração é um trabalho com Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem coisas que Deus altera a sua forma de fazer ou a sua forma de agir por causa da oração de alguém. Diga glória a Jesus. Irmãos, existem orações tão poderosas que fazem Deus alterar os seus planos naquilo que não é tão substancial. Jesus não queria curar a filha da Sirofenícia, não queria, por causa do jeito que ela orou, Jesus curou. Diga glória a Deus, porque Jesus não ia curar. Jesus disse, não vou tirar pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas, irmãos, ela se humilhou tanto e deu uma resposta na hora. Mas os cachorrinhos comem as migalhas. Diga glória a Jesus. E Jesus disse, por essa tua fé vai, a tua filha já está curada. Dê uma salva de palmas a Jesus. Canta lava suda harias. Canta lava suda radiconta, ricanta lava suda harias. Lava radiconta lava suda radiconta, ricanta lava harias. Canta lava suda radiconta, ricanta canta lava harias. Diga glória a Jesus. Irmãos, como Judá, a Sirofenícia, Jesus não pode se conter por causa do jeito que ela falou. Diga glória a Jesus. Por causa do jeito que Judá falou, José não pôde se conter. Então, irmãos, nós precisamos aprender a orar. Fala isso para o meu lado. Nós precisamos aprender a orar. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, eu falei essa coisa de batismo no Espírito Santo, de dons espirituais, irmãos, porque eu passei por isso. Eu pedi ao Senhor muito tempo os dons e não recebia. Irmãos, eu tive que entrar num processo, irmãos, que foi mais de 6 meses de quebrantamento, mas quebrantamento mesmo. E 6 meses, então, tinha coisa para quebrantar, né? Misericórdia. Mas em misericórdia. Então, irmãos, tem que entrar nesse trabalho com o Senhor. Diga glória a Jesus. Josué capítulo 10, Josué queria vencer a batalha, mas o dia estava escurecendo e caía a noite, ele não poderia continuar na batalha. Irmãos, isso há 3 mil anos atrás, 4 mil anos atrás, com a escuridão tinha que parar a batalha e continuar no dia seguinte. Só que no dia seguinte o inimigo recobraria as forças e seria mais difícil, ou o inimigo poderia até fugir. Então ele pediu ao Senhor, prolonga o dia para que eu consiga vencer. Irmãos, ele orou de tal forma, irmãos, ele orou para lutar as guerras do Senhor, para lutar em benefício do povo de Deus, em prol do reino de Deus. Ele orou de tal forma, diz ali, nunca aconteceu assim que Deus ouvisse de tal forma a oração de um homem. Diga glória a Jesus, porque ele orou de uma forma que agradou a Deus. Deus ouviu. Diga glória a Jesus. Irmãos, os profetas de Baal, 1 Reis 18, estavam se esfaqueando, estavam se ensanguentando e não acontecia nada. Irmãos, esse texto é muito significativo, lá os 400 profetas de Baal. Irmãos, porque isso fala dos crentes. Tem crente que pode fazer o que quiser, mas não cai uma fagulha de fogo do céu, não cai nada. Irmãos, mas chegou Elias e fez a oração certa, chamado, mostra que tu és Deus em Israel. Diga glória a Jesus. Ele fez a oração certa e foi até curta, e desceu fogo do céu e consumiu tudo aquilo. Diga glória a Deus.
Então, irmãos, oração é um trabalho de convencer a Deus. Diga glória a Jesus. Não é um mero protocolo, irmãos, é um trabalho intensíssimo. Diga glória a Jesus. José não mais podia se conter. Diante de todos que estavam com ele, clamou: fazei sair daqui a todo varão. Ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Aqui José queria ter um particular com os seus irmãos. Irmãos, é uma bênção quando Deus nos leva a um particular, quando estamos nós com Ele, a sós, e Deus se revela a nós. Diga glória a Jesus. Fala para o mundo do lado, Deus quer ter um particular contigo. Louvado seja o Senhor, Deus quer se revelar a você. Irmãos, esse texto de José se dando a conhecer aos seus irmãos, fala também do período da grande tribulação. Vai ter o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4,17, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Coríntios 15:52, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos. Diga glória a Jesus. Arrebatamento da igreja. João 14, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para junto de mim mesmo. Jesus vem nos buscar, Jesus vai levar a sua igreja. Para a mente do homem do século 21, isso é muito mirabolante, mas é verdade. Diga glória a Jesus. Precisamos estar prontos. Diga glória a Deus. A igreja vai ser arrebatada. Irmãos, grande tribulação é um trabalho de Deus com Israel. É como José pôs os seus irmãos à prova, fome em Israel. Então grande tribulação é tratamento para os judeus. É Jeremias 30, versículo 7, é tempo de angústia para Jacó, mas Jacó será libertado nela. Romanos 11, eis aqui eu vos digo um mistério. Entrará até que a plenitude dos gentios tenha entrado, então todo Israel será salvo. Irmãos, na grande tribulação vai ser um trabalho terrível com os judeus, vão ser perseguidos, vão ser esmagados, vão ser triturados pelo anticristo. De início ele vai fazer uma aliança com o povo judeu, vai parecer amigo, mas no meio da grande tribulação ele vai romper essa aliança, e vai ser a perseguição mais ferrenha, a pior que existiu, vai ser pior que a Segunda Guerra Mundial. Fazem misericórdia contra eles. Esse tempo de angústia é semelhante a essa prova que José impôs a seus irmãos, até o dia em que Jesus vai se revelar aos seus irmãos judeus, e vai se cumprir o que diz lá Apocalipse 1:7, todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. Diga glória a Jesus. E aí vai se reatar a aliança entre Jesus e os seus irmãos. Então esse texto de Gênesis não só é um fato histórico, verídico que ocorreu, como também fala de eventos futuros. Diga glória a Jesus. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, levantou a sua voz com um choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviu. Diga glória a Deus. Então, irmãos, esse texto fala do encontro de Jesus com os judeus, quando os judeus reconhecerão como nação que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que Jesus Cristo é o Messias de Israel. Diga glória a Jesus. Eles vão ter que reconhecer aquilo que eles falaram, que sobre nós caia o seu sangue, sobre nós e sobre os nossos filhos, misericórdia. Como isso tem sido cobrado deles, mas um dia terão que, como nação, se retratar. Esse dia chegará. Diga glória a Jesus. Então esse texto de José se dando a conhecer aos irmãos fala de Jesus e os judeus, mas também pode falar um pouco sobre outras verdades, porque 2 Pedro 1:20 diz que nenhuma profecia de única interpretação. Esse texto também pode falar de nossa entrada na glória. Diga glória a Jesus.
Por que você acha que está escrito no Apocalipse: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima? Isso está escrito em Apocalipse 7 e está repetido em Apocalipse 21. Você acha assim que a gente vai chegar assim cantarolando no céu? Lá, cheguei aqui, capaz? Fala para nós assim, capaz? Você acha que vai ser fácil chegar lá, meu filho? Diga glória a Deus. Jesus, quem vencer herdará todas as coisas. Diga glória a Deus. Vai ser com a luta. Irmãos, olha a luta que estamos para permanecer nos caminhos do Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, e como será o nosso encontro com Jesus? Pergunta, irmão, assim, como será? Como será quando os nossos olhos se encontrarem com os olhos de Jesus? Irmãos, os olhos de Jesus, eles desvendam até o possível e o imaginável. Porque diz lá o texto que Jesus olhou para Pedro, e Pedro retirou-se e chorou amargamente logo após ter negado Jesus. Jesus não falou nada, Jesus só olhou. Irmãos, João 8, quando Jesus estava escrevendo na terra, e queriam que Jesus dissesse que era para apedrejar a adúltera, Jesus não falou nada. Jesus só levantou os olhos e disse, quem está sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus só falou isso, mas os seus olhos disseram o resto. Diga glória a Jesus. Irmãos, quando os nossos olhos se encontrarem com os olhos de Jesus, e Ele tem capacidade suficiente de olhar para cada um de nós aqui individualmente, diga glória a Jesus, o que aqueles olhos nos dirão? Irmão José olhando para os olhos de seus irmãos, como foi isso? Mas era um encontro de homens. Como será o nosso encontro com Jesus? O que o olhar dele vai nos dizer? Diga glória a Jesus. Meu Deus. Falam assim, meu Deus, o que aqueles olhos dirão? Vai ter muita coisa a dizer. Diga glória a Jesus. Irmãos, e esse choro, e eles se encontraram e eles choraram. Irmãos, o momento de encontro nosso com Jesus na glória vai ser realmente de muita emoção. Diga glória a Deus. Meu Deus, quanta emoção vai ter nisso aí. Fala assim, misericórdia. Jesus, alabarrada, canta, lava, suda, hariás. Recanta, lava, suda, hade, conta, lava, suda, hariás. Sudicanto, ricanta, lava, suda, hariás. Necanta, lava, suda, hade, conta, ricanta, lava, suda, hariás, tem. Recanta, lava, suda, hade, conta, ricancite, canta, lava, suda, hariás. Sudicanto, lava, suda, hada, canta, lava, hariás. Necanta, lava, suda, hade, conta, ricanta, lava, suda, hariás. Diga glória a Jesus. Irmãos, José não pôde se conter, José chorou com seus irmãos. O encontro com Jesus, irmãos, vai ter alegria, sem dúvida nenhuma, vai ter regozijo, mas, irmãos, vai ter todas as emoções possíveis e imagináveis, porque logo após esse encontro é o tribunal de Cristo. Vamos nos encontrar, vai ser o momento de acertar as contas com Jesus. Diga glória a Deus. Será que vai ter lágrimas naquilo, irmãos? Está escrito que Deus vai enxugar dos olhos a lágrima, vai ter sim. Diga glória a Jesus. Quais são as lágrimas? O que provoca lágrimas em Deus? Irmãos, o que provoca lágrimas em Deus são sementes que não frutificaram, sementes que não foram lançadas, plantas que não produziram, planos frustrados. Isso deixa Deus triste. Diga glória a Jesus. Quando era para produzir e não produziu. Irmãos, por que isso deixa Deus triste? Jesus passou embaixo de uma figueira, não tinha figos. Jesus disse, nunca mais nasça fruto de ti. Fala para nós assim, Deus quer frutos. Recancinda lava suda hariás. Lacanta lava suda radiconta, recancinda lava suda hariás. Deus eterno. Sudicanto, ricanta, lava, suda, hariás. Sudicanto, lava, suda, hariás. Tem, Jesus está aqui. Decanta, lava, suda, radiconta, lava, hariás. Recanta, lava, suda, radiconta, lava, hariás. Tem, Senhor, um dia estaremos contigo. Um dia, Senhor amado, tudo será esclarecido, tudo será contado, tudo será falado. Nada vai ficar oculto, tudo vai ser
explanado todas as intenções do coração. Como disse Paulo, no dia em que Deus desvendar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho, em que todos os segredos serão expostos, o porquê nós fizemos as coisas, o porquê nós não fizemos, em que tudo será esclarecido, tudo será colocado de forma transparente. Senhor amado, que esta verdade venha nos purificar hoje. 1 João 3,2: e qualquer que tenha em si mesmo essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Senhor amado, nós queremos ouvir do Senhor: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, destes-me de comer, tive sede, deste-me de beber, estava nu, e vestiste-me, estava prisioneiro ou estrangeiro, e acolheste-me. Senhor amado, em nome de Jesus, queremos entrar no gozo do Senhor. Deus eterno, lava de canta, lava hariás, sudicanto, ricancida canta, lava sudahariás, na canta, lava sudahad conta, ricanta, lava hariás, tei, Deus de poder, sudicanto, ricanta, lava hariás. Diga glória a Jesus. Levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó ouviu. Irmãos, isso aqui foi um momento muito forte em que eles se encontraram. Fala para um lado assim: você vai se encontrar com Jesus. Amós 4 diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, meu Jesus. Fala para um lado assim de novo: você vai se encontrar com Jesus. Irmãos, e esta vida é um preparo, e nós não podemos esquecer disto. Nós temos que nos preparar todos os dias. Meu amado, o que irrita o nosso Deus são justificativas. Deus não gosta disso. Diga glória a Jesus. Por que você é grosso? Por que você é explosiva? Porque eu sou assim, porque meu pai é assim, porque meu avô era assim, porque eu aprendi assim, porque eu meio, porque eu sou muito irritado mesmo, porque eu gosto das coisas muito certinhas. Você pode falar o que você quiser. Para Jesus você vai falar isso também? Vai? Pergunta para ele assim: vai? Você acha que ele vai engolir essa? Então por que você não muda? Então para de se justificar e mude. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, continuando a história, versículo 3: disse José aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante de sua face. E disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. Chegaram-se. Então ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Diga glória a Deus. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vossa face. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui José, cheio do Espírito de Deus, não tinha nada de vingança nem de retaliação. Não tinha nenhum desejo. Irmãos, ele conseguiu entender. Irmãos, como é profundo isso. Ele conseguiu superar o lado humano da rejeição, para entender que naquela rejeição Deus estava operando. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu ouvi uma missionária pregar. Aliás, essa missionária vai pregar aqui na igreja. Ela disse assim uma vez: Deus me ensinou a lidar com a rejeição. Então fala para um lado: Deus precisa te ensinar a lidar com a rejeição. Diga glória a Jesus. O crente não pode ficar afetado. Eu sou rejeitado. Eu já vi gente de 50 anos com essa história. É porque foi rejeitado. Tem 50 anos nas costas, mas Jesus fazia misericórdia. Irmãos, tem que entender que Deus tem um propósito em todas as coisas. Irmãos, José conseguiu entender. Diga glória a Deus, que Deus esteve em tudo aquilo. Ele conseguiu passar do lado assim: você entendeu? Não, irmãos, ele passou disso. Ele conseguiu ser superior a isso. Diga glória a Jesus.
Irmãos, e será que qualquer um de nós aqui seria? Ou não ia aproveitar para dar uma pisadinha? Fazer misericórdia. Não vos pese no vosso coração ter-me vendido para aqui. Irmãos, para dizer isso, tem que ser crente. Diga glória a Deus. Mas uma notícia, não sei se boa ou ruim para você: no céu só entra gente assim. Espicacento não entra no céu. Fala isso para um do lado. Espicacento não entra no céu. Diga glória a Jesus. Não entra, só entra gente assim. Pastor, mas eu não sou assim. Deixa Jesus usar a máquina de moer carne com você, que você vai ficar assim. Diga glória a Jesus, porque é só desse jeito que entra. Diga glória a Deus. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meu Deus amado, para a conservação da vida. Irmãos, José se reconheceu instrumento de Deus, vaso de Deus, vaso usado por Deus, que tinha que suportar toda aquela rejeição, toda aquela humilhação, para daí ser usado pelo Senhor. Irmãos, ele se reconheceu servo. Ele não exaltou as suas emoções acima de todas as coisas, ele exaltou o plano de Deus acima de tudo. Diga glória a Jesus. Fala para o outro assim: não leve para o lado pessoal. Diga glória a Jesus. Irmãos, na nossa convivência como igreja, nós precisamos aprender isso. Feridentos, melindrosos. Irmãos, uma das coisas mais banais que existe agora no século 21 é mudar de igreja. Eu entrei ali na porta, o irmão não cumprimentou, eu vou para outra igreja. Fala para nós assim: misericórdia. Leva tudo para o lado pessoal. Mas, meu amado, você não pode ter uns olhos um pouco mais espirituais? Diga glória a Jesus, para enxergar o que Deus está fazendo por detrás disso. Irmãos, já foi dito isso, não custa repetir. O crente se firma numa igreja por obra de Deus, não é por obra de homens. Essas pessoas, irmãos, porque entre os crentes existe assim uma massa volante, sabe? Aqui, ali, lá, e uma massa circulante. É gente que ainda não tem experiência com Deus, porque quando você tiver experiência, Deus te coloca num lugar, e pode ser todo mundo naquele lugar te fazendo cara feia. Você aprende a superar a rejeição. Diga glória a Jesus. E aprende a parar com esses chavões. Esses crentes não têm amor. É outra frase mais banal que se ouve por aí. Faz misericórdia. Sabe, isso significa que quem está falando, ele está querendo dizer assim: eu sou feridento e melindroso. Você tem que aprender a lidar com a rejeição. Diga glória a Jesus. Mesmo que os crentes da igreja que você está te rejeitem, se Deus te pôs ali, você fica ali. E sabe com quem você tem que aprender isso? Com Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Mesmo que os crentes da igreja te vendam. Diga glória a Deus. Irmãos, o cara foi vendido. E disse assim: não fica teu coração pesado, porque você me vendeu. Diga glória a Jesus. Irmãos, só crente que faz isso, viu? Diga glória a Deus. Ao invés dos outros dizerem para ele, não é ele que diz para os outros. Irmãos, porque poderia ser que algum dos irmãos dele, para se safar, disse: não fica seu coração pesado porque a gente te vendeu, né? Porque olha como você está hoje. Não, foi o José que disse isso. Diga glória a Jesus. Fala para nós assim: Deus vai mudar o teu coração. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Nós aprendemos a superar isso. Irmãos, o Senhor trabalha. Irmãos, você tem coisa que a gente está na igreja faz 30 anos e não aprendeu ainda, mas vai aprender. Diga glória a Deus. Nós vamos nos esforçar, nós vamos ser bons alunos. Glória a Jesus. O Senhor já me ensinou algumas coisinhas. Irmãos, não pode levar as coisas para o lado pessoal, para o lado humano. Não pode, isso aqui é obra de Deus. Por isso que diz lá 1 Coríntios 11, por isso que há muitos fracos e doentes, muitos que dormem, porque não discernem o corpo do Senhor. Irmãos, igreja é corpo do Senhor. Diga glória a Jesus. Se a igreja faz alguma coisa contra você, e você fala mal da igreja, sobra para você, meu filho. Faça misericórdia.
mesmo que pareça que você tem razão no que está falando, vai sobrar para você. Porque a igreja de Deus, você não pode levar para o lado humano. Deus está fazendo alguma coisa nisso tudo. Diga glória a Jesus. Diga que você vai na igreja, que você faz tudo certo, que você faz o melhor que você pode, e todo mundo te apedreja. Daí sabe o que você faz? Glória a Deus, porque estava fazendo para o Senhor, e vou fazer melhor ainda. E você continua. Diga glória a Jesus. Isso é coisa de crente. Fala para nós assim, isso é coisa de crente. Só crente entende isso. Diga glória a Jesus. Irmãos, nunca se esqueça isso. É necessário que o Filho do Homem seja reprovado por essa geração, e padeça, e o matem, e ao terceiro dia ressuscite. Irmãos, essa verdade se cumpre na vida de qualquer crente. Antes de ser aprovado por Deus, você tem que ser reprovado pelos homens. Diga glória a Jesus. Mas deixa eu te explicar. Reprovado pelos homens, não tendo culpa nenhuma. Porque reprovado pelos homens, se você pisou na bola, meu filho, você merece mesmo. Fazer misericórdia. Porque está escrito lá, ninguém padeça como malfeitor, ou como se intromete em negócios alheios. Mas se alguém padecer como cristão, glorifica a Deus nessa parte. 1 Pedro 4. Diga glória a Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Jesus está falando hoje. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Engrandecido seja. Glória a Jesus. Irmãos, o Senhor hoje quer que nós superemos pensamentos, sentimentos, situações, rejeições. O Senhor quer que nós sejamos espirituais e não passionais, movidos por sentimentos. Senhor amado, em nome de Jesus, queremos aprender com essa história, meu Deus. Esse personagem que viveu, meu Deus, há quase 4.000 anos e conseguiu aprender isso do Senhor. E o Senhor é o mesmo hoje. E hoje nós temos toda a revelação de Deus. Hoje nós temos todos os ministérios na igreja. Senhor amado, em nome de Jesus, ensina-nos nisso, meu Deus. Não queremos levar as coisas para o lado humano. Meu Deus, nós queremos enxergar o reino de Deus, a obra de Deus, o plano de Deus, enxergar na mão de Deus. Senhor amado, não ficar olhando nesse nível baixo, nesse nível rasteiro, nesse nível carnal, mas olhando por cima, olhando para cima, vendo o que Deus está fazendo. Senhor amado, mesmo que os que nos rodeiam não estejam entendendo isso e nos critiquem injustamente, Senhor amado, faz-nos chegar neste ponto em nome de Jesus. Canta lava suda harias, na canta lava suda conta